Evangelho de Marcos, capítulo 7. Todos acharam? Amém? Diz assim: os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus. E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus guardavam a tradição dos anciãos. Não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo Evangelho de Marcos, esse texto tão precioso que chegou até nós e que tem sido fonte de bênção, de revitalização para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco e use a vida deste pecador, Pai, para falar com o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Franz Kafka é um escritor famoso. Ele escreveu um livro que se chama O Processo. É um livro de romance, uma ficção. Conta a história de um homem chamado Joseph K. Esse homem ele foi condenado e ele foi julgado por um tribunal misterioso. E muitos ficaram em dúvida sobre qual a real história acontecida ali com esse homem. Porque de repente um pessoal veio e prendeu Joseph K. e levou ele embora para a prisão, para uma cadeia. E ninguém disse para ele o que ele havia feito de errado. E ele era levado de uma cela para outra e todos eram agressivos com ele. Todos os soldados ali, os policiais. Quando ele perguntava o porquê de estar preso, todos diziam: estamos apenas seguindo as ordens que foram nos dadas. Nós estamos apenas seguindo ordens. Agora imagine você estar preso e você não sabe o porquê, e você pergunta para as pessoas dizem: nós estamos apenas seguindo ordens. E aí ele começou a pensar, ele falou: bom, deve ter algum motivo para eu estar preso. Bom, eu fiz tal coisa há uns meses atrás, mas será que foi isso? Bom, eu escrevi um negócio no Facebook, não é isso que está no livro, tá? Mais ou menos, só para vocês entenderem. Será que eu falei alguma coisa contra o governo, contra alguém importante? Será que eu
mexi com alguém na rua, sei lá. E ele começou a pensar, bom, deve ter alguma coisa que eu fiz. E aí, por fim, ele leva uma facada de um guarda e morre. E aí o livro não termina assim. Não explica o porquê desse cara ter morrido. Aí o autor, o Francis Kafka, ele tinha um diário, ele escreveu no seu diário, e ele escreveu algo no diário que talvez explique um pouco do que ele quis fazer com o livro. Ele diz o seguinte: o estado que nos encontramos hoje é de pecado, bem independente da questão de culpa. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: a sociedade ela pode querer tirar aquilo que nos faz culpados, através de leis. Olha, isso aqui não é mais proibido. Mas lá no fundo, ele diz, independente da questão da culpa, nós nos sentimos sujos, nós nos sentimos em pecado. É isso que ele fez através do personagem do livro dele. O personagem estava preso, ele falou, alguma coisa eu devo ter feito. Alguma coisa eu fiz de errado. E ele morre sem saber por que ele foi preso. Um outro pastor e teólogo e escritor chamado Timothy Keller diz: vivemos hoje em um mundo em que não acreditamos em julgamento, em pecado, mas apesar disso ainda sentimos que há algo de errado conosco. As pessoas podem tirar tudo aquilo que nos leva a sentir culpa, a sociedade, através de políticas, através de leis, mas isso não tira o sentimento que está no coração do homem. Você pode dizer que o casamento entre dois homossexuais é algo normal, mas lá no fundo, os homossexuais eles se sentem culpados, porque não é apenas tirando as leis que as pessoas vão se sentir limpas, percebe? E é isso que a nossa sociedade tem tentado fazer. Não dá para escapar da sensação de que todos nós somos impuros. O problema é quando não sabemos a origem da nossa impureza, e esse era o problema dos religiosos na época de Jesus. Todo mundo, em todas as épocas, desde a queda de Adão, as pessoas se sentem culpadas, se sentem sujas. O problema é, qual é a origem desta culpa? Nós vamos ver hoje que Jesus Cristo é o único que sabe realmente onde está a nossa sujeira, mas também Ele é o único que pode nos limpar. Então nós vamos ver hoje que Jesus é o único que sabe realmente a origem da nossa impureza, e Ele também é o único que pode nos purificar. Em primeiro lugar, nós vamos ver que os religiosos têm uma visão errada da pureza. Do versículo 1 ao 5, a gente vê os escribas vindo de Jerusalém, foram encontrar com Jesus. E aí eles repararam que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E eles questionaram a Jesus, como é que pode os seus discípulos fazerem isso? Eles não aprenderam a tradição. Havia algumas tradições dos anciãos que as pessoas não podiam comer sem lavar as mãos cuidadosamente. Eles tinham que lavar copos, jarros, porque eles acreditavam que a impureza era externa, estava nas mãos. A gente vai ver, de acordo com as leis de Israel, que realmente existiam algumas coisas que tornavam o homem puro. Por exemplo, tocar num animal morto, tocar num ser humano morto, tocar em pessoas doentes, com feridas, por exemplo, com lepra. Você não podia tocar num leproso, porque você se tornava impuro. Comer certos tipos de alimento também tornava a pessoa impura. E Jesus ele concordava com isso. Ele não está negando a lei do Antigo Testamento. Mas ele concordava com os religiosos, que o homem, eles estão impuros diante de Deus. Ele não discordava dos religiosos. O problema estava na origem da impureza. Assim como os fariseus, muitos de nós acreditam que certas coisas podem nos purificar. Os fariseus acreditavam o seguinte: o homem é impuro, mas se ele lavar as mãos, pronto, ele está puro. E a gente vai ver isso na palavra de Deus, que homens santos entenderam que não funcionava assim. Davi, quando ele pecou, ele traiu a sua nação, traiu o próprio Deus, tendo uma relação extraconjugal, uma relação de adultério com a mulher de Urias.
Depois a gente sabe toda a história, ele manda matar Urias tal, e fica com Betseba. Mas aí ele entendeu que ele estava sujo e imundo diante de Deus, então ele escreve um salmo, o Salmo 51. E no versículo 2 ele diz, do Salmo 51, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Ele entendia que Deus era o único que podia limpar a sujeira que ele fez. Percebe a palavra que ele usa no Salmo? Lava-me. Ele se sentia sujo. No versículo 5 do Salmo 51 ele diz, de fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ele também entendia que essa sujeira não era algo que começou agora com o pecado que ele cometeu com Betseba. Ele sabia que essa sujeira era antiga, desde quando ele nasceu. E aí no versículo 7 do Salmo 51 ele diz, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Davi sabia que ele estava sujo, ele sabia que a origem do seu pecado era, a origem da sua impureza era o seu pecado interior, e ele sabia que o único que podia torná-lo puro era Deus. E no final do Salmo, no versículo 16 e o 17, ele diz, não te deleitas em sacrifícios, nem agrada em holocausto, senão eu daria para o Senhor. Ele sabia que não era através de coisas externas que ele se tornaria puro. Aí ele continua e diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele sabia que o tratamento para a sua pureza tinha que começar do âmago, de dentro para fora, era do coração. Não era apenas fazer sacrifícios, matar animais que o tornaria puro. Não era através de rituais externos que ele se tornaria puro, mas era apenas através de um quebrantamento no coração, e ele entendia que isso também era obra de Deus. Somente Deus podia fazer isso com ele. A gente vai perceber que a sociedade, ela também tem um falso entendimento de pureza e de impureza. A sociedade, ela usa a religião hoje para se sentir purificada. Ela pensa o seguinte, se eu me manter afastado de filmes obscenos, de atividades imorais, se eu me manter afastado de certos lugares, da companhia de certas pessoas, então eu vou me sentir mais puro. Veja bem, nós temos que cuidar com aquilo que nós vemos. Mas a gente vai perceber, gente, que não é se isolando que nós nos purificamos. A gente já viu isso acontecer na história através dos monges, o movimento monástico. Eles acreditavam o seguinte, olha, se nós nos isolarmos da sociedade, nós vamos ser mais santos. E aí dentro do monastério começou a ter morte, homossexualismo, mentira, intriga. Percebem? Não estou dizendo, novamente, que nós não devemos nos cuidar com o nosso olhar, nós devemos cuidar, mas nós temos que entender que a nossa purificação, ela é mais profunda. Você pode não ver algo obsceno, você pode não ver um filme obsceno, mas você pode pensar em coisas obscenas. Percebe? As pessoas, elas acham que através da religiosidade elas se tornarão puras, se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu me esforçar para ser uma pessoa boa. Deus vai ver que eu sou uma pessoa boa e vai me abençoar. Isso é religiosidade. Não é pelos atos externos. Alguns acreditam até que se tornarão mais puros por se batizarem. Nós vamos ter batismo aqui na nossa igreja. E eu venho ensinando isso para eles. Gente, não é através do batismo que você é lavado das suas impurezas. Isso foi ensinado de forma errada. Não é através de um banho que você se torna mais santo. Tem gente que faz até um cálculozinho, antes e depois do batismo. Não. O batismo é apenas uma confirmação da sua fé em Jesus. Mas a sociedade, ela não recorre apenas à religiosidade. Ela recorre à política. Ideologias políticas. Alguns teóricos da política, eles acreditam o seguinte, que algumas ideologias políticas, elas podem tornar a vida do homem melhor.
o homem mais puro, mais santo. Após a Segunda Guerra, muitos teóricos políticos, eles viram as suas teorias irem por água abaixo. Eles acreditavam que através das ideologias políticas, os homens seriam melhores. C.M. Joad, ele era um filósofo socialista, ele diz o seguinte: foi por termos rejeitado a doutrina do pecado original que nós, da esquerda, sempre ficamos tão desapontados. Desapontados com a recusa das pessoas em ser razoáveis, com o comportamento de nações e políticos, e acima de tudo, com esse fato recorrente da guerra. Ele era um filósofo socialista e ele acreditava que através do socialismo iria se criar uma sociedade ideal. E aí surgiram as guerras e a Segunda Guerra Mundial. Ele era ateu e ele se tornou uma pessoa que passou a crer em Deus. Depois da Segunda Guerra, ele viu que todas as suas ideologias, toda a sua crença no socialismo havia caído. Um outro homem chamado Lord David Cecil, ele, depois do Holocausto, do momento em que os Hitler e os nazistas mataram milhões de judeus, olha o que ele diz o seguinte: o jargão da filosofia do progresso nos ensinou a pensar que o estado selvagem primitivo do homem tinha ficado para trás. Aí ele disse: ele está dentro de nós. Eles acreditavam o seguinte, com o iluminismo, com a era da razão, que agora as pessoas se tornariam melhores. Olha a ciência, como ela se desenvolveu. Olha como nós somos mais capazes. Nós estamos construindo, nós estamos fazendo vacinas. O homem está deixando o estado primitivo. Ele está deixando a era das cavernas. E agora ele está indo rumo a um progresso. Ordem e progresso. Percebem? E o que aconteceu com esse homem que havia progredido? Esse homem que que construiu o avião, ele também construiu bombas. E ele usou os próprios aviões para jogar as bombas. Ele falou: eu pensei que a gente já tinha saído dessa era das cavernas, essa era primitiva, mas ele percebeu que o mal estava dentro do homem. Uma outra escritora muito famosa, chamada Dorothy Sayers, ela escreveu uma obra que chama Credo ou Caos. Ela diz o seguinte: ao longo do século anterior, e até antes disso, os políticos tinham trabalhado com a seguinte premissa: o que a sociedade tinha de errado não estava no coração humano, estava nas estruturas, na falta de instrução, estava na falta de aplicação do conhecimento que adquirimos por meio da ciência. Ela diz o seguinte: o problema estava nas estruturas. Sabe qual que é o problema do Brasil? É a educação, gente. Vocês já não ouviram isso? O problema do Brasil é questão de políticas públicas. O problema do Brasil é a questão da segurança pública. O problema do Brasil são as estatais. O problema do Brasil é a privatização. Isso aí não é novo. Aí ela continua e diz: portanto, se pudéssemos tão somente suprir essas lacunas, a sociedade atingiria a grandeza. No entanto, a história moderna está repleta de pessoas desiludidas, pessoas que achavam que o capitalismo ou o socialismo faria de nós pessoas melhores. O pecado está no coração do homem, apenas se expressa de forma diferente em cada um desses dois sistemas. Irmãos, a solução não é o capitalismo. O pecado vai se manifestar no capitalismo. O pecado também se manifestou no socialismo. Ele apenas se manifesta de forma diferente. Assim, a política é apenas mais uma dessas abordagens de fora para dentro que não transforma o coração. Então, a sociedade crê que a religião pode transformar o homem, algo de fora. Se nós fizermos vários rituais, batismo, oração, ir aos cultos, ler a Bíblia, tudo isso é importante, a gente deve fazer, mas não com o propósito de nos tornarmos puros. Todos esses atos externos, eles não nos purificam. Percebam isso. Uma outra ala da sociedade acredita nas políticas, nas ideologias políticas.
algo externo. Mude a estrutura, tire o cara da favela e leve ele para um lugar bom, com comida, água encanada, tudo, ele vai ser melhor. A gente sabe que isso não acontece. País de primeiro mundo, as pessoas surtam. A gente vai ver que pessoas com diploma matam os pais. O problema está no coração. Uma outra forma da sociedade ela recorrer para a pureza é através da cultura popular. A gente vai perceber isso na fome por celebridades. As celebridades são um tipo de ídolo hoje da sociedade. Elas entendem o seguinte: se eu for como aquela celebridade, eu serei uma pessoa melhor, mais aceita, eu serei importante. Eis uma maneira de ser puro. A nossa sociedade ensina. Tenha uma pele perfeita, mude a aparência, emagreça, fique parecido com a celebridade. E aí você vai ser aceita, você vai ser uma pessoa benquista pela sociedade. E a gente sabe que isso é uma mentira, que as próprias celebridades, elas são bonitas por fora, mas cheias de cacos velhos por dentro. Celebridades se matam, celebridades traem, celebridades têm overdose. Não adianta. E por último, algumas pessoas fazem uso do ministério como um meio de purificação. Através do ministério, é um perigo isso. A sensação de que as pessoas gostam de mim, porque o ministério está indo bem, porque as coisas estão fluindo, então é uma sensação de que eu estou bem com Deus. Isso é um engano. Se está dando certo é porque Deus gosta de mim. E a sensação de impureza, isso desaparece em algumas pessoas. Lê do engano. É uma mentira. Charles Spurgeon ele diz o seguinte: não pregue o evangelho para salvar sua alma. Não faça do evangelho ou do ministério uma forma de você se purificar. E eu vou mais, não faça nada, não só do ministério, não faça boas obras para se sentir melhor, para se sentir aceito por Deus. Não ajude o pobre com essa intenção. Não cante com essa intenção. Não oferte com essa intenção de se sentir melhor, porque isso não vai tirar o seu sentimento de culpa, isso é externo. Então, a gente vai perceber que os religiosos, eles tinham uma visão errada, mas a nossa sociedade também tem, e talvez você que está aqui tenha uma visão errada de como eu posso me tornar puro. Em segundo lugar, nós vamos ver que quem tem uma visão errada sobre pureza, na maioria das vezes se torna hipócrita. Se a gente pensa que o problema é externo, então a gente não vai ligar muito para aquilo que acontece no interior. Se você pensa que o problema é externo, que é só trocar por uma roupa legal, que a pessoa deixa de ser imoral, então você não vai ligar para aquelas coisas que acontecem no coração. E aí nós nos tornamos hipócritas. E a palavra hipócrita significa ator. Olha o que Jesus diz para os religiosos, versículo 6 ao 8. Jesus lhe respondeu: hipócritas, atores. Bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo me honra com os lábios, externamente é bonito o culto de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm todo um aparato, vocês têm banda, vocês leem salmo, vocês têm projetor, olha que bonito o culto de vocês, mas o coração está longe. Vocês têm poltrona, vocês têm ar-condicionado, olha que estrutura externa, bonita. Vocês se vestem bem, vocês tomam banho para vir no culto, olha que maravilha. Mas Jesus disse: isso é tudo fora, é casca, vocês são atores. Não é para nós, tá, gente? Para os religiosos da época aqui, viu? Tá? Versículo 7 diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda, versículo 9 ao 13: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: o que de mim podereis receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós
vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que está acontecendo aqui? Os fariseus acreditavam que o problema era externo, certo? Que o problema da impureza era algo externo. Então eles tinham um monte de leis que eles criaram para fugir de alguns compromissos. Por isso que eu estou dizendo, se você tem uma visão errada de pureza, provavelmente você pode se tornar um hipócrita, um ator. Se você acha que o problema é externo, você não vai cuidar do coração. Você vai cuidar da questão externa. E o coração, não importa, ninguém está vendo mesmo o que eu penso. O que estava acontecendo aqui? Eles estavam preocupados com os discípulos estarem comendo sem lavar as mãos. Veja só. Mas sabe o que eles faziam em contrapartida? Havia uma lei, a lei de Deus dizia que o homem deve honrar o seu pai e a sua mãe. Então, esse honrar não é apenas um respeito, dar um presente no dia do aniversário dele. Não, o honrar aqui era cuidar dos pais na velhice. Era cuidar. Só que aí, alguns religiosos, para não ter que dispor do seu dinheiro para cuidar dos pais, eles criaram uma lei. Essa lei era chamada de Corbã. Como que funcionava essa lei? Bom, todo o meu dinheiro agora eu dedico ao Senhor. Mas eu continuo administrando ele. Mas ele está dedicado a Deus. E junto com os saduceus, junto com os sacerdotes da época, eles se uniram nisso aí. Então isso aí desobrigava eles de cuidar dos pais. Sabe o que é? Eu não posso gastar dinheiro com você, pai. Porque esse dinheiro já não é mais meu. Eu só administro esse dinheiro. Esse dinheiro todo é do Senhor. Olha que hipocrisia, irmãos. Porque para eles o que importava era o externo, não o interior. E a gente vai ver isso em nossos dias muito forte. Algumas pessoas se vestem como crente, mas são péssimos maridos, péssimos pais, péssimas esposas, péssimos filhos, mas tem a casca de crente. Oh, beleza, dá glória, aleluia, pula, grita, chora na presença de Deus, canta, toca, faz solo. Não, nada contra o solo. Mas às vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado, se não é apenas exterior. Às vezes bate na mulher, mas prega. Às vezes apanha da mulher, né? Jesus estava dizendo, gente, se vocês tiverem uma visão errada, vocês se tornarão hipócritas. Jesus vai dizer então, em terceiro lugar, qual que é a fonte da impureza, versículo 14 ao 16. E chamando outra vez a multidão, disse, ouvi-me vós e entendei, fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que contamina o homem não é o que ele come, Jesus está dizendo, e nem por comer com as mãos sujas. Ele pode pegar um verme, só isso. Mas espiritualmente ele não se torna impuro. É isso que Jesus está dizendo. O que torna o homem espiritualmente impuro, sujo, é o que está dentro dele, é o que sai dele, não é o que entra. Aí ele vai dizer em quarto lugar, como que ocorre a limpeza então? Se o problema da sujeira está dentro, como que começa essa limpeza? Não pode ser por fora. Tem que começar por dentro, certo? Você tem que começar limpando por dentro. É assim que funciona. Então ele vai dizer do versículo 17 ao 23. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhe disse, então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, depois é expelido, ou seja, vai para a latrina. É isso que Jesus estava dizendo. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos. Ele não disse que todos os alimentos eram puros,
ele declarou, guarda bem essa palavra, ele declarou todos os alimentos puros. E prosseguiu: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. A nossa sujeira vem do nosso coração, irmãos. É isso que Jesus está ensinando aqui. E nós temos que começar essa limpeza pelo coração. É no coração. Os religiosos não entendiam isso. Ah, pastor, então o externo não importa? Importa. Quando você começa a limpar de dentro, fora vai refletir também. Se uma pessoa se converte, ela muda o jeito dela falar. Ela não fala mais palavrão. Ela muda o jeito dela olhar. Ela não olha mais coisas imorais. Mas tem que começar lá de dentro. Ela vai cuidar com a roupa que ela veste. Ela não vai vestir mais roupas sensuais para provocar os irmãos. Por quê? Porque o coração dela está limpo. Então de dentro para fora. Mas os religiosos não entendiam isso, ou não queriam entender. E provavelmente eles não leram em suas Bíblias como que funcionava isso. Eles tinham que entender como que funcionava esse sistema de purificação. E isso, Deus escreveu um livro, deixou um livro só para tratar disso, o livro de Levítico. Vai falar sobre os sacrifícios, como que deveria ser a purificação. Aqueles homens, eles não percebiam que estava na Escritura. Levítico capítulo 16 vai falar como que o sacerdote deveria se portar na presença de Deus. Ele poderia entrar uma vez só no lugar santo. Lembrando, olha aqui, o templo era dividido em 3 partes. Templo ou tabernáculo. 3 partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Certo? No santo dos santos ficava o quê? A arca do concerto. A arca da aliança. O sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez só lá. Uma vez ao ano. E aí tinha todo um processo de purificação, porque a arca representava a presença de Deus. Como que ele tinha que entrar? Com o holocausto. Ele tinha que levar um animal para ser sacrificado. Ele vestia uma túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo. Por fora o cinto de linho na cintura e também um turbante de linho. E essas vestes eram sagradas. E ele se banhava antes de vestir elas. Ele tinha que tomar um banho. Uma vez ao ano ele fazia isso. Como que era essa preparação? Uma semana antes do dia que ele estava programado para entrar no Santo dos Santos, ele era isolado, ele era tirado da sua casa e ficava num lugar isolado, para ninguém tocar nele e ele não tocar em ninguém, não correr o risco de tocar em alguém imundo, alguém com alguma ferida. E aí as pessoas levavam comida para ele, purificadas. Uma semana antes começava, hein, irmãos? Presta atenção. Na véspera, um dia antes dele entrar, ele não dormia. Ele ficava acordado, orando e lendo a palavra de Deus. E aí ele se lavava da cabeça aos pés. Aí ele colocava a roupa de linho, entrava, oferecia um sacrifício por si mesmo. Depois ele saía, tirava aquela roupa, tomava um outro banho, colocava outra roupa limpa de novo, e entrava de novo no Santo dos Santos e oferecia um segundo sacrifício, agora pelos sacerdotes. Depois ele saía, tirava aquela roupa e se banhava de novo, e entrava pela terceira vez e oferecia agora um sacrifício pelo povo. E cada vez que ele fazia isso, as pessoas estavam do lado de fora vendo tudo isso. Pastor, via o sacerdote tirar a roupa? Mais ou menos, tinha um pano, meio que dava para ver a sombra do que estava acontecendo ali. Mas a multidão ficava toda lá do lado de fora e torcendo pelo sacerdote. Por quê? Porque ele representava eles. Ele era um representante do povo. Então estava todo mundo ansioso para ver se
Deus não ia matar o sacerdote, porque se ele entrasse impuro ali, ele morria. Tudo era feito em público e com o apoio do sacerdote. Agora vamos lá para Zacarias, capítulo 3. Eu vou esperar vocês abrir agora. Os fariseus, irmãos, os religiosos da época, eles tinham tudo isso aqui em mãos. Eles tinham o livro de Zacarias. Mas eles acreditavam que a purificação era só de lavar a mão você se tornava puro. Olha que loucura. Zacarias está tendo uma visão. Gravem bem isso aqui. É uma visão. Certo? Isso não aconteceu de fato. Mas é uma visão espiritual que Deus estava dando para o profeta Zacarias. Zacarias 3, do 1 ao 3, diz: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? O que é um tição? Imagine que você deixou cair um livro seu no fogo. E aí você tira ele já está pegando fogo. Você bate, apaga, mas um monte de parte já pegou fogo. Fica tudo, uma parte queimada, outra não, sabe aquele negócio assim? É mais ou menos isso aí. Então imagine que o sacerdote Josué estava como um tição que foi tirado do fogo. Tudo sujo, esfumaciado, meio queimado. Então ele estava com as suas roupas impuras, e ele estava diante do anjo do Senhor. Agora olha o versículo 4. O anjo disse ao que estava diante dele: tire as roupas impuras. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você. O que torna o homem puro é quando Deus tira a nossa sujeira. É isso que Deus está mostrando para Zacarias, através de uma visão. Agora olha o versículo 8 e o 9. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão. O que é prefigurar? Prefigurar é uma ideia de algo que vai acontecer. Vocês estão dando uma visão de algo futuro. Vocês prefiguram. É uma figura prévia de algo que vai acontecer. Olha o que Deus disse: vou trazer o meu servo, o renovo, com letra maiúscula. Está falando de Cristo aqui. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Eu vou tirar o pecado desse povo. Igual eu fiz com Josué, eu vou fazer isso com o meu povo em um único dia. A palavra Josué, no hebraico, significa Deus é a salvação. No hebraico. Então, no hebraico, se você quisesse falar Deus é a salvação no hebraico, você tinha que falar Josué. Agora, se você quisesse falar Deus é a salvação no aramaico, sabe qual que é a palavra? Jesus. Então, Josué no hebraico e Jesus no aramaico tem o mesmo significado, as duas palavras. Deus é a salvação. O que Deus estava mostrando e que os fariseus, os religiosos não entenderam? Que um dia viria um sumo sacerdote que purificaria o povo. Um dia viria um renovo. E isso aconteceu. Um outro Josué pisou nesta terra. Centenas de anos depois desse Josué aqui de Zacarias, um outro Josué chamado Jesus,
que significa Deus é a salvação, pisou nesta terra. E o que aconteceu? Uma semana antes dele ser crucificado, começou a sua preparação. O sacerdote, uma semana antes, começava a preparação do sacerdote. Uma semana antes de Jesus ser crucificado, começaram os preparativos. Perceba que a última semana de Jesus foi crucial, diferente. Um dia antes da crucificação, ele não dormiu. Lembram do sacerdote? Um dia antes dele entrar no Santo dos Santos, ele não dormia. Diferente do sacerdote, Josué, Jesus não teve apoio da multidão. O sacerdote, ele tinha o apoio de toda a multidão ficava lá do lado de fora, torcendo pelo sacerdote, orando pelo sacerdote. Jesus foi abandonado pela multidão, pelos discípulos e pelo próprio Pai. O sacerdote, ele se banhava para então ser vestido com vestes de linho fino. Jesus também se banhou, irmãos, mas não com água, com a saliva das pessoas que cuspiram nele. E ele não foi vestido de linho, ele teve suas roupas arrancadas, ele foi nu para a cruz. E por que tudo isso? Por que tudo isso, irmãos? Ele não entrou no Santo dos Santos, ele entrou numa tumba fria, mas ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou e subiu aos céus, está assentado à direita de Deus. Mas por que toda essa humilhação? 2 Coríntios 5:21 vai dizer: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8 diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória a Deus, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino. Nós estamos vestidos com linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Você quer se sentir puro do seu pecado? Não adianta você recorrer à religião. Não é através de batismo, não é através de atos externos, não é através da política que a nossa sociedade vai ser purificada, não é através da beleza estética, de plástica, não é através do ministério, nada disso funciona. Você tem que estar vestido com vestes de linho fino, e para que você fosse vestido, Jesus morreu nu numa cruz. Se você quer se sentir puro nesta noite, você tem que correr para Cristo. Você tem que se prostrar diante de Cristo. Não adianta lavar as mãos antes de comer. O problema não está no seu exterior, está no seu interior, é no coração. E o único que pode mudar o seu coração é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Você tem que se arrepender dos seus pecados nessa noite e vir a Ele. Por quê? Religiosidade não funciona, política não funciona, beleza estética não funciona e ministério também não funciona. James Proctor, ele diz o seguinte: lance ao chão, o seu ativismo mortal. Não é o ativismo que vai te tornar puro. Lance ao chão o seu ativismo mortal. Lance-se aos pés de Jesus. Permaneça nele, somente nele, gloriosamente completo. Vamos orar.